Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Inspetora-Geral, obviamente, em primeiro lugar, agradecer a sua presença, porque foi a nosso pedido, nesta Comissão. Em segundo lugar, Sra. Inspetora-Geral, de alguma forma, creio que estamos à vontade para a felicitar pelo inquérito que foi apresentado e pelo seu relatório, que é um relatório detalhado, é um relatório factualmente rigoroso, no nosso ponto de vista, e tanto quanto conseguimos verificar e avaliar, e que nos dá, de facto, muita informação sobre aquilo que aconteceu e sobre as conclusões que temos que tirar daquilo que aconteceu. Eu recordaria, enfim, a Sra. Desembargadora terá essa noção, não sei, que nós tivemos aqui já uma audição do Sr. Ministro da Administração Interna sobre esta matéria, em setembro, em meados de setembro, em que o Sr. Ministro, curiosamente, nos dizia, bom, já mudámos a época, já estamos fora de tempo, o que não deixa de ser uma curiosidade, porque, enfim, nós quisemos imediatamente, obviamente, ter todos os esclarecimentos sobre esta matéria, por circunstâncias várias, desde a disponibilidade do Ministro, desde a vontade do maior partido nesta Comissão, até ao próprio calendário parlamentar, não nos foi possível fazer mais cedo e, de facto, quer dizer, quem também não contribuiu para que fosse mais cedo e depois queixar, foi um facto, de alguma forma, curioso. Neste momento, já o tempo vai longo em relação a esta matéria, já muitos esclarecimentos foram pedidos, no entanto, e apesar de tudo, eu acho que é útil voltarmos a este assunto por várias razões. Aqui o relatório, enfim, eu li o relatório, como é evidente, foi-nos disponibilizado, mas não o tenho nem de cor, nem na cabeça, nem cópia, quer dizer, portanto, li-o, tomei nota de várias coisas que tenho em memória, por assim dizer, mas quer dizer, portanto, as minhas perguntas e aquilo que eu diria nesta introdução, depende um bocadinho de eu factualmente não o ter aqui comigo e, portanto, não poder ir forçosamente ao detalhe. Mas há várias coisas que são relevantes, porque no final, eu acho que em relação à atuação do Ministério da Administração Interna, o que é que nós podemos concluir, e aquilo que eu concluiria, é que houve alguma omissão, por assim dizer, quer dizer, porque o relatório, de facto, detalha as reuniões todas que existiram, a posição de cada uma das entidades, põe até a posição do clube em causa, do Sporting, como uma posição construtiva e colaborativa numa fase inicial, sobre isso não há dúvidas, quer dizer, há vários pedidos dos próprios de reunião, etc., por aí fora. As autoridades, designadamente o Cometlis e a própria PSP, numa forma rigorosa e tendo a sua intervenção, aquilo que eu acho e continuo a achar é que se ignoram duas coisas, é quem é que estava acima disto tudo para poder, de alguma forma, construir, não diria impor, mas construir, pelo menos, uma solução que fosse melhor do que esta, primeiro facto que é ignorado, segundo, um bocadinho escudado na tal ideia do direito de manifestação, mas que eu acho que não resolve tudo, porque ao abrigo do direito de manifestação já vimos de tudo e já vimos também o seu contrário, não é? Quer dizer, basta lembrar que no ano anterior o clube que foi campeão não fez festejos pura e simplesmente, quer dizer, basta lembrar que em muitas circunstâncias, até partidárias, foram impostas limitações sérias e rigorosas. Porquê? Porque estávamos em circunstâncias de pandemia e em circunstâncias apertadas de pandemia, ou seja, não estávamos no momento em que estamos atualmente, em que tudo seria, deste ponto de vista, diferente. E, portanto, a nossa percepção é que, de facto, houve uma falha, e a falha foi a capacidade de impor regras mais estritas e regras mais apertadas. Por outro lado, o relatório aponta um bocadinho para a responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, isso parece-me um facto indiscutível, porque no fundo é a Câmara que acaba por definir um bocadinho o modelo destes mesmos festejos, de acordo com o clube, de acordo com o Sporting, mas a Câmara acaba por definir um bocadinho e, portanto, há aqui uma leitura que eu acho que pode ser vista como um pouco crítica para esta opção, e depois atribui alguma responsabilidade ao próprio Sporting Clube de Portugal, designadamente aos suas claques ou aos seus grupos de adeptos organizados, como queiramos chamar, que prepararam os festejos, tinham os tais veículos de grande dimensão, e tudo isso pronto para fazer este festejo. Agora, o meu ponto aqui, Sr. Inspetor-Geral, e eu compreendo que a análise é um bocadinho política, mas é aquela que eu posso e devo fazer também,
e não é estritamente técnica, por assim dizer. O ponto aqui é que a Câmara Municipal de Lisboa não é responsável, como nos disse de resto o Sr. Ministro, pela segurança dos cidadãos, nem pelas medidas de combate à pandemia, estritamente, não é? Portanto, é uma entidade acima desse ponto de vista, que é o Governo, e o Sporting não governa, quer dizer, e portanto não cabe obviamente ao clube governar, e portanto quando se atira a responsabilidade para o clube, o Sporting foi campeão nacional, mas não governa, quer dizer, por esse facto não governa. Não, Sr. Deputado, não governa, com todo o respeito pela instituição em si, e pela felicidade dos adeptos, que é normal e que é natural e que é compreensível. E, portanto, quer dizer, neste contexto, quer dizer, e indo diretamente às conclusões e às propostas de conclusão, eu diria que há uma conclusão que a mim me parece muito óbvia neste relatório e que obviamente merece a nossa total concordância, que é a de que as forças de segurança, dissemos-lo e era a nossa percepção, se calhar quase que intuitiva de acompanharmos este tipo de matérias e este tipo de assuntos há muitos anos já, que as forças de segurança fizeram aquilo que tinham que fazer, agiram num contexto extremamente difícil, procurando inclusivamente limitar o uso da ação da força e, portanto, fizeram o que tinham que fazer. De resto, desde o início desaconselharam vivamente tudo aquilo que foi planeado, o cortejo até o Marquês de Pombal, preferiam o festejo só no interior, quer dizer, portanto, há uma atuação absolutamente correta, portanto, desse ponto de vista, nada a apontar, e o inquérito, a conclusão do inquérito merece todo a nossa respeito e concordância. Depois, passa um bocadinho ao lado daquilo que seriam as naturais responsabilidades, na minha opinião, do próprio Ministério da Administração Interna. Porquê? Porque o Ministério da Administração Interna tinha conhecimento e isto é uma pergunta também, tinha conhecimento da posição das forças de segurança e dos seus organismos e de alguma forma absteve-se. Não veio, como seria normal, reforçar essa posição, tomar posição pública junto da própria Câmara, dizendo, bom, atenção, que a Direção-Geral de Saúde desaconselha, o Cometlis desaconselha, a PSP desaconselha e, portanto, o Ministério demitiu-se ou escondeu-se daquilo que seria a sua principal função. Por outro lado, quer dizer, admitindo eu que se possa mexer no direito de manifestação, já temos discutido isso a propósito de outros assuntos, olha, a propósito da Câmara Municipal de Lisboa e daquela questão relativamente à transmissão de dados e tal, também acabou por vir à liça o direito de manifestação, mas a verdade é que o direito de manifestação não pode também ser invocado para explicar tudo aquilo que aconteceu e, sobretudo, aquilo que não aconteceu neste caso, quer dizer, porque a lei do direito de manifestação tem sido sempre a mesma e, como lhe dizia há pouco, nesse contexto temos tido soluções muito diferentes. O Sr. Presidente chama-me a atenção para o tempo e eu, rigorosamente e disciplinadamente, termino aqui esta ronda inicial. Sr. Presidente, desculpe, estava distraído em relação ao tempo, mas termino já, creio que está dito e exposto aquilo que nós gostaríamos de ouvir a Sra. Inspetora-Geral. Muito obrigado e mais uma vez muito obrigado pela sua presença. Obrigado também, Sr. Deputado. Dou então nesta fase agora a palavra à Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna para uma primeira abordagem ao assunto que acabou de ser colocado e depois passaremos então à ronda de pedidos de esclarecimento. Sra. Inspetora-Geral tem a palavra. Sr. Presidente, uma primeira palavra para cumprimentar Vossa Excelência, as senhoras e os senhores deputados e para lhes agradecer o interesse manifestado por esta temática. Sr. Deputado Telmo Correia, o Sr. Deputado tem enorme felicidade de poder e dever, aliás, fazer uma análise política desta questão. Eu não posso nem devo, nem o irei fazer. Portanto, a análise, e por isso receio que tenha relativamente pouco para poder dizer a esta Comissão. O relatório foi disponibilizado na íntegra à Comissão, como devia. As conclusões a que a Inspeção-Geral da Administração Interna chegou estão contidas no relatório. O Sr. Deputado já o afirmou que concorda com elas e, genericamente, face à atuação da Polícia de Segurança Pública num contexto extraordinariamente difícil, em que havia milhares de pessoas na rua durante muitas horas em locais distintos, em que por vezes houve necessidade do uso da força, mas sempre de uma forma necessária, proporcional e adequada,
Portanto, a conclusão a que chegamos é que não havia censura disciplinar a fazer à Polícia de Segurança Pública. Sr. Deputado, é importante que nos centremos naquilo que era o objeto do inquérito. O inquérito visava apurar a intervenção da Polícia de Segurança Pública no quadro das celebrações promovidas pelo Sporting Clube de Portugal. Todas as questões que se colocam e que o Sr. Deputado colocou relativa à responsabilidade do Sr. Ministro da Administração Interna, do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, do Sporting Clube de Portugal, é algo que não é objeto do nosso inquérito. Portanto, o que temos que considerar e consideramos é o quadro perante o qual a Polícia de Segurança Pública teve que atuar. E o quadro era um quadro de manifestação. Foi isso que foi colocado, portanto, à Polícia de Segurança Pública. Era nesse quadro que tinha que desenvolver a sua atividade. E, portanto, fê-lo, é evidente que há um ou outro caso em que poderá, eventualmente, ter havido excesso de uso da força. Isso está a ser apurado num processo disciplinar e que está a correr os seus termos. Mas, genericamente considerando, portanto, entendemos que não há razão para censurar do ponto de vista disciplinar a Polícia de Segurança Pública. Sr. Deputado, receio que não possa nem deva ir muito mais além do que isto que acabei de lhe referir.